Brasil e no Canadá, e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o primeiro passo no processo de revalidação de diploma, que é a parte federal do processo, que é o NNS. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que é NNS, o que é ECA, o que é WES, e vou esclarecer para vocês. O que acontece? Como eu já falei no vídeo anterior, o Canadá é um país grande, que tem várias províncias, e cada província é responsável pelo seu processo de avaliação de diploma. Apesar de que cada província não há uma grande diferença entre uma e outra, vão ter requisitos, né? Requisitos e documentos que uns vão aceitar, outros não vão aceitar. Uma nota de inglês e uma prova de inglês que um vai aceitar, uma outra província pode ser que não aceite. Então, Samantha, qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para iniciar o meu processo de validação no Canadá? Primeira coisa é descobrir para onde você vai. Aonde você quer ser enfermeira? Você quer ser enfermeira em Ontário? Então você vai ter que ir no site do College de Enfermagem em Ontário e pesquisar quais são os processos de enfermagem, quais são os documentos que eles aceitam de enfermeiros internacionais e como iniciar o processo, quais são as taxas, qual é o tempo. Eu quero ser uma enfermeira em Alberta, eu quero ser uma enfermeira em British Columbia. Infelizmente, né, cada província vai ter o seu próprio processo e dentre isso, se você não sabe para onde você está indo, o seu processo vai ser oneroso, você vai gastar mais tempo, você vai querer rever várias informações em vários sites. Quando eu estava já aqui no Canadá e eu tinha decidido que eu iria iniciar o meu processo, eu fiz uma pesquisa em várias províncias, né? Qual é a província que seria mais rápido, qual é a província que é mais flexível quanto à relação ao nível de inglês, quais seriam as provas aceitas, qual é o nível de inglês que eles estavam pedindo, se eles pedem também, por exemplo, tempo de experiência profissional. Algumas províncias vão pedir que você tenha um tempo mínimo de experiência, enquanto outras, se você é um recém-formado no Brasil, você consegue aplicar. Isso não torna você inelegível, né? Então, você tem que pesquisar sim, dentro das províncias, porque apesar de eu ter feito o meu processo muito recente, né? Eu finalizei o meu processo e iniciei também em 2024. Esse ano já tiveram mudanças. Eu vi algumas mudanças, mas não em todas as províncias, mas o processo ele tá em constante mudança. Então, se você está terminando ainda a faculdade, você quer aplicar para o Canadá, né? Você já sonha em ser um enfermeiro aqui no Canadá, provavelmente o que você vai pesquisar hoje, daqui a 2 anos vai ser totalmente diferente. Então, o primeiro passo é decida qual a província você vai. Aí, o segundo passo seria entre no site da província e decida, veja, né, quais são esses requisitos. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência aqui em Nova Scotia. Em Nova Scotia, o primeiro passo é o NNS, que é a parte federal. O que é NNS, Samantha? O que é esse bendito NNS? Esse é o National Nursing Assessment Service. Ele é como se fosse o COFEM do Brasil, sabe? É a parte federal. Independente se você se forma na Bahia, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro ou no Rio Grande do Sul, quando você vai para o seu COREM, né, o Conselho Regional do seu estado, ele vai enviar os seus documentos para o COFEM, que é a parte federal. E o NNS, ele é a parte federal do processo. E aí, o que acontece? No NNS, você tem a parte tradicional, que eu vou deixar aqui mais ou menos quais são as províncias, né? Basicamente, todas as províncias, elas aceitam o processo tradicional. E existe o Expedite Service, que é um processo mais rápido. E tá bom, eu quero fazer o processo mais rápido possível. O que eu preciso? Para você fazer o Expedite Service, você precisa ter o ECA, né? Que é o Education Credential Assessment. E esse ECA, você pode fazer por esses, que eu vou deixar aqui também, essas companhias. Eu fiz pelo ES quando eu ainda estava no Brasil, logo que eu me formei, porque eu já sabia que eu queria vir para o Canadá. Então, assim que eu peguei meu diploma, eu fiz o meu ECA, né, pelo WES. Ele, na época, custava mais ou menos em torno de $230. E aí, quando eu vim para o Canadá e eu depois iniciei o meu processo de validação, eu consegui, pelo NNS, usar o meu ECA e fazer com que o meu processo fosse mais rápido. Só para vocês terem uma ideia, pelo NNS tradicional, eles dão um prazo de 12 meses
para te dar o seu report, né? Pra você se realmente a sua educação é ou não similar ao Canadá. Se não for, geralmente eles orientam ao college para você fazer algumas disciplinas na faculdade. Então, geralmente você vai ter que entrar na faculdade e fazer additional cursos, né? Cursos adicionais. Se for similar, e aí você consegue ir para o college, né, da província que você está aplicando e seguir no seu processo. Então, eu fiz pelo Expedited Process do NNAS, com o meu ES, né, com o meu ECA pelo ES. E aí, lá ele fala que o Expedited Service, em 5 dias que eles recebem os documentos, você tem o seu report. Samantha, isso aconteceu? Bom, é aí que tá o pulo do gato. Esses 5 dias e essas 12 semanas só começam a contar a partir de quando eles receberem todos os documentos. Então, por exemplo, o Corém do meu estado enviou documentos em português. Eu tive que pagar a validação, né, a tradução juramentada desses documentos, que levou 2 meses. Então, todo o processo de tradução juramentada levou 2 meses. É mais caro do que se eu tivesse feito num juiz brasileiro, né, que faz essa tradução juramentada. Então, assim, esse é o primeiro passo. Se você tiver que fazer esse processo e o seu Corém for enviar qualquer documento, faça a tradução juramentada e peça ao Corém para enviar junto. Porque você vai salvar dinheiro, você vai estar conseguindo salvar bons dólares aí, tá? E também vai fazer com que o seu processo seja mais rápido, tá? Então, o meu processo pelo NNS demorou 5 meses, tá? Por conta do recebimento, eu tive que enviar todos os documentos apesar do NNS ser a parte federal, os meus documentos foram enviados para os Estados Unidos. Então, só esse processo demorou quase 1 mês e pouquinho para receber, fora o preenchimento dos papéis. E aí eu tive essa bendita tradução juramentada que eles tiveram que fazer. E aí não tem um prazo para isso, então demorou um pouco mais de 2 meses. Mas depois que realmente foi dado o ok, recebemos todos os documentos, de fato, em 5 dias eu tive o report. E aí eu apliquei pro College of Nurses aqui em Nova Scotia. E aí que começa o outro processo, né? Mas de qualquer forma, esse é só para explicar esse primeiro processo e para vocês se atentarem a isso. Se vocês forem iniciar pelo NNS, tenham certeza de que todos os documentos tenham tradução juramentada para que o processo não seja mais longo do que vocês já estejam esperando. Além disso, eu sei que algumas províncias, por exemplo, já vou dar até o exemplo, tá? Que eu sei, Alberta e Ontário, eles já estão aceitando o ES ao invés do NNS. Então, para você não ter que esperar essas 12 semanas, geralmente o ES ele é muito mais rápido e mais barato também. Só para vocês terem uma ideia, essa parte federal do NNS, quando você aplica, você tem que pagar $750 para esse report. Enquanto que o ES é $230, $240, alguma coisa assim. Então, assim, é uma diferença bem generosa. Se vocês forem aplicar para essas províncias, eles já aceitam o ES ao invés do NNS. E aí você consegue, além de cortar tempo no seu processo, você também consegue salvar um pouco de dinheiro no processo de validação. Então é isso. Se vocês têm alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, dá um joinha no vídeo e até a próxima. Bye!